noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aí, os irmãos, os amigos também que estiverem assistindo, aqueles que já foram dessa igreja, que estão afastados, que você possa assistir esse culto de louvor, adoração ao nome dele, ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles amigos também que estão ouvindo, em nome de Jesus, que esse culto, tudo que for feito aqui, possa ser feito somente para a honra e glória do teu nome, do nome do Senhor Jesus. Então, tire esse momento aí na tua casa e faça esse culto com a sua família, né? Acompanhe com a gente, cante com a gente, louve com a gente. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo que está aqui nesse momento, que possa estar também acampado na sua casa, acampado onde você estiver, que ele possa estar falando com você nessa noite. Em nome de Jesus, louve ao Senhor Jesus. Ele é que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Isaías 53, abra sua Bíblia aí também, Isaías 53. Vamos ler um pouco da passagem do Senhor, que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que se sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. É este Jesus que a gente quer falar agora, é esse Jesus que foi traspassado, que nos levou dos pecados, ali na cruz, na morte, na cruz do Calvário. É desse Jesus que a gente quer falar para você nessa noite, e que, em nome de Jesus, que você possa ser impactado pela palavra do Senhor Jesus também. Vamos louvar? Essa das antigas, né? Só
feliz nos braços do Senhor Jesus, descansar nos braços do Senhor. Ele é aquele que quebranta nossos corações. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por nossas vidas, pela sua vida. Então, que você creia nisso, que você creia no sangue que foi derramado na cruz, que foi somente por você, quebrantado. Para a cruz
momento. E eu espero que ele esteja também na tua casa, no teu lar. Que você possa fazer dessa música, dessa próxima canção, a sua oração aí. Que ele seja bem-vindo no nosso meio, aqui e aí no seu lar. Em nome de Jesus, Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. Diga bem forte isso na sua casa. Santo Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Vamos
presença se faz aqui em nosso meio, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até esse presente momento, Pai. Nós te damos honra, damos glórias, Pai, que o Senhor possa estar recebendo esse louvor, essa adoração para Ti, ó Deus. Que em nome de Jesus, que todas as famílias, todas as pessoas que estão ouvindo esse culto nesse momento, Pai, possam ser também impactados, ó Deus, pela Tua glória, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que possa passear no meio da Tua casa, no meio do Teu povo, Pai, no meio das famílias, ó Deus, presente, Pai, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, aquelas pessoas que estão afastadas de Ti, Pai, em nome de Jesus, incomoda esses corações, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar incomodando esses corações ali, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles possam voltar, ó Deus, para que eles possam Te conhecer, ó Pai, em espírito e verdade, ó Deus, e ser verdadeiros adoradores, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Deus. Fala conosco nessa noite, usa a palavra do Senhor, ó Deus, para falar aos nossos corações, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Pastor Manuel Nabor, pastor aqui da Igreja Batista Central em Carapicuíba, presidente aqui da Ordem dos Pastores de Osasco e de Jacense. Trabalhamos aqui junto com o pastor Rafael, que é o presidente da nossa igreja, e o pastor Gerson, que é um amigo nosso, nos convidou para trazer a palavra para você aí, PIB de Cajati. É um prazer poder entrar no seu lar e poder levar a palavra do Senhor, que você seja ricamente abençoado. Nós estamos aqui na igreja estudando a Epístola de Efésios. Às quarta-feiras nós temos trabalhado esse tema de forma expositiva. Eu separei um dos textos para a nossa meditação nessa noite, que está em Efésios capítulo 2, versículo de 19 a 22. Apenas para nós darmos uma resumida sobre o tema, sobre o texto, no capítulo 2, o apóstolo Paulo relata sobre a nossa condição como pecado, depois ele relata do que Cristo fez, e por último é o resultado desta obra de Cristo em nossas vidas, que é o que nós veremos nessa noite, do versículo 19 a 22 de Efésios capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar. Pai, nós somos gratos pelo Teu grande amor. Suplicamos que o Senhor abençoe, ó Deus, este momento em que a Tua igreja estará ouvindo a Sua palavra e que Teu Espírito Santo, que é o pregador por excelência, possa transmitir a Tua palavra de forma clara e audível aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como vimos, o apóstolo ele retrata, de alguma forma, o impacto do que a salvação nos trouxe. E nesses dias de pandemia, como é importante nós retratarmos isso. Só que o apóstolo ele nos traz essa forma como Cristo atuou, ou a transformação que Cristo fez em nós, através de imagens. E ele traz nos 3 versículos que nós lemos 3 imagens para tentar exemplificar o que é a igreja. Então, Paulo ele olha para a igreja e ele identificou essas 3 imagens nos textos bíblicos. William Barclay, que é o autor que nós estamos utilizando para análise do texto como comentarista, ele faz também menção a essas imagens que eu quero retratar com você. Então, a primeira imagem que Paulo aponta no seu sentido do que a igreja significa, ou qual é o sentido real da igreja, é que a igreja, de alguma forma, ela gera, né? Ela cria, ou ela aponta para o caminho que é Cristo. Então, a primeira imagem é a imagem de um caminho, né? Efésios capítulo 2, versículo de 17 a 18, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então veja, né? O próprio Cristo já afirmava que ele é o caminho. Jesus nos aproximou de Deus e nos deu passagem direta para a presença de Deus. Então, qual é o papel da igreja? Apontar o caminho.
No século XVII, século XVIII, a igreja era o caminho. Vem agora essa nova reforma que nos conduz à nossa fé e nos diz, não, o caminho é Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Mateus 7, 13 e 14, entre pela porta estreita, pois larga é a porta ampla, né, que leva o caminho que leva à perdidão, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que entram por ela. O Salmo 25, versículo 8 e 10 diz, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores e conduz os humildes à justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são o amor, a fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Então veja, qual é a imagem que o apóstolo Paulo retrata no versículo 17 e 18? Ele veio e anunciou paz a vocês, para os que estavam longe e aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso. Então veja, Cristo é o caminho. Então, o apóstolo Paulo ele aponta dizendo, olha, quando eu olho para a cruz, eu encontro o caminho para Deus. Quando eu olho para Jesus, eu tenho o caminho para Deus. E essa foi o primeiro impacto da salvação para a vida de todos nós e, acima de tudo, para a vida da igreja. E a igreja, ela é, de fato, né, aquela que aponta o caminho. E você, nesse período de pandemia, deve marcar a vida de pessoas apontando o caminho. O caminho é a justiça, o caminho é o Senhor, o caminho é o seu Salvador. Ele, sim, estará sempre de portas abertas para mim e para você. A segunda imagem está no versículo 19. No versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja, qual é a segunda imagem? William Barclay diz que a segunda imagem é o lar, a família. A igreja, no primeiro momento, ela aponta o caminho. No segundo momento, quando eu olho para essa narrativa, eu encontro também na igreja um lar. Eu encontro na igreja uma família. Portanto, Paulo usa a palavra aqui, duas palavras para explicar o quanto a igreja pode ser um lar. A igreja é um lar para os xenos, para os estrangeiros. Estrangeiro é aquela pessoa que nas cidades gregas, né, eram aquelas pessoas que não tinham cidadania. Elas tinham um compromisso, mas elas não poderiam ter, né, a cidadania, ou ela não tinha ali naquele lugar os privilégios de um cidadão. O estrangeiro, ele era olhado sempre com suspeita, com antipatia, né? E Paulo usa a palavra também paróicos, que é a ideia de peregrino. O peregrino já paga imposto, né? Ele é um pouco melhor do que o estrangeiro, mas ele também não é um cidadão. Então, tanto os xenos quanto os paróicos, ou quanto os peregrinos, continuavam exatamente, né, na mesma condição, não tendo a cidadania. Paulo utiliza isso para dizer, era isso que vocês eram. Na primeira imagem, lembra, vocês não conheciam a Cristo. Aí Cristo é o caminho. Na segunda imagem, vocês eram estrangeiros. E agora vocês são cidadãos. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês pertencem à família de Deus. E aqui nós temos duas questões que a gente precisa pensar. Se tanto xenos como paróicos tinham que aguentar as dificuldades onde eles se encontravam, sempre eram marginalizados. Há um paradoxo maravilhoso aqui nesse texto. O primeiro momento é que a gente canta isso, né? Peregrinando eu vou para os montes, né? E Cristo vai à minha frente. Ou seja, eu sempre tenho a ideia de que para com a igreja, na minha relação para com a igreja, eu sou família. Para com a igreja, eu faço parte dessa igreja. Eu não sou mais estrangeiro para a igreja. Para Deus, eu não sou mais estrangeiro. Mas para o mundo, eu sou um estrangeiro, porque eu sou um cidadão do céu. Olha que paradoxo. Eu, para com o mundo, sou encarado como estrangeiro. Eu, para com Deus, eu era estrangeiro no meu pecado. Mas agora, eu sou parte da família de Deus. Então, veja.
Davidson diz o seguinte, na sua narrativa, ele foi uma espécie de missionário na África, e ele diz o seguinte, que ele teve algumas experiências numa cidade estrangeira, e ele encontrava-se sozinho, costumava passear pelas ruas, entardecer, e algumas vezes podia observar através das ventenas, como as famílias sentadas ao redor, e ele se sentia totalmente estrangeiro naquele lugar. Quando ele conseguiu abrir um trabalho e formar ali um grupo de pessoas, a partir dali ele passou a ter uma família. E ali ele entra agora, já não é mais estrangeiro. Apesar de estar numa terra que não lhe pertence, agora ele está congregando com a família de Deus. Então, o que é a igreja? A igreja é aquela que aponta o caminho. Veja, isso nós já falamos. E o que é a igreja? A igreja é aquela que abraça. A igreja é um lar. A igreja tem que ser família. A igreja tem que ter o compromisso familiar. Mesmo você estando distante aí na sua casa, você não pode se sentir isolado. E algumas pessoas têm enfrentado depressões nesse período de pandemia porque se acham sozinhos. Não, olhe sempre para Cristo. Lembre-se que na igreja, independente da minha cor, independente da minha posição social, independente da minha condição financeira, somos todos irmãos. E somos todos famílias, para a glória de Deus. A terceira imagem está no versículo 21. É a imagem de um edifício. Então, a primeira imagem, a igreja aponta o caminho. Na segunda imagem, lembre-se, a igreja é um lar, a igreja é uma família. Todos éramos estrangeiros, agora estamos abraçados dentro do mesmo corpo, dentro da mesma família. A terceira imagem é de um edifício. Ele diz assim, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. A terceira figura que Paulo usa é de um edifício. Ele pensa em cada igreja como parte de um edifício maior. Se eu sou a igreja, você é a igreja, quando nós nos unimos, nos tornamos parte de um edifício maior, onde o próprio Cristo é a pedra angular. E Ele é que abraça, Ele é que sustenta, Ele é que nos dá a força. Pense com frequência naquelas grandes catedrais. Eu não sei se você já frequentou ou já visitou uma grande catedral. Ou mesmo uma grande igreja, né? Uma grande igreja, mesmo sendo batista, ou independente da denominação. Uma grande igreja, um grande prédio, um grande edifício, ele tem pedra de tudo que é tipo. Ele vai ter ali todo tipo de utensílios que foram utilizados. Poderá ter pedras que é granizo, né? Outras poderão ser mármores, poderá ter vidro, poderá ter madeira, todo tipo de material é utilizado. Mas quando elas se formam, se juntam, ela forma um grande edifício. Assim é a igreja. Nós somos cada um na sua particularidade de uma forma. Cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua estrutura, mas toda sorte de arquitetura forma esse grande edifício que é a igreja, e Cristo é a pedra angular, Cristo é a sua base. A igreja tem que ser assim. A sua unidade não provém da organização, do rito, da liturgia, do culto, mas sim de Cristo. A base é Cristo. Quando eu olho um grande edifício, ele está sustentado sobre uma grande base. Ele tem uma grande construção embaixo. Ele tem uma boa fundação. Eu lembro que uma determinada época do meu ministério, nós pastoreávamos uma igreja que ela não tinha fundação. E a diretoria queria construir um prédio maior, né? Aumentar as salas para a escola bíblica dominical. E eu lembro que o engenheiro disse assim, olha, Nabô, nós precisaremos cavar algumas estruturas aqui para colocar pilastra. Eu lembro que nós íamos para dentro daquele templo, né, com uma espécie de furadeira manual para cavar as brocas. E dentro de umas sapatas, né, de mais de 2 metros por 2 metros, cavamos mais 3 brocas de aproximadamente 5 metros. Muito, mas muito trabalho. Tudo aquilo era para sustentar o prédio que viria. Muito bem, Cristo é como essas sapatas, como essas estruturas que mantêm a igreja. Ele é a pedra angular, Ele é que nos dá a força, Ele é que sustenta a igreja. Daí a importância de uma liturgia espiritual,
de um corpo santo, de vidas autênticas na presença do Senhor. A igreja tem que ser assim. A sua unidade não provém da organização do rito, da liturgia, do culto, mas sim de Cristo. Nesse tempo de pandemia, o que tem sustentado a PIB de Cajati? Sem dúvida, é o próprio Cristo. Não é a liturgia, porque vocês não podem se encontrar, assim como nós aqui, não é? Assim como nós aqui em São Paulo, vocês aí também não conseguem, né? Aqui em Carapicuíba, vocês aí em Cajati não conseguem se reunir. Os cultos estão fechados, né? A liturgia não está acontecendo. E o que é que mantém? É o Cristo. Não é o culto, porque o culto está sendo virtual, não é? Não é aquele culto público, não é? Não é a organização, não é? Porque de alguma forma a organização está fechada, a porta está fechada. Se alguém passar na porta da igreja de Cajati, verá suas portas abertas, fechadas, mas o coração que nos mantém em Cristo continua aberto. Então, o que mantém a igreja é Cristo. Há uma expressão em latim que William Barclay cita. Ele diz assim: Vibe Christum, vibe Ecclesia. Expressa justamente o que? Onde está Cristo, ali está a igreja. Cristo está na sua casa? Aí é a igreja. Cristo está na sua vida? Aí é a igreja. Cristo está aí no seu trabalho? Aí é a igreja. Aonde você está, né? Cristo estando contigo, é onde está a igreja. A igreja só viverá a sua unidade quando compreender que não deve difundir o ponto de vista de nenhum organismo humano. Nós não podemos nos espelhar nas organizações humanas, porque nós somos a igreja. Para recapitular e assim concluirmos. Paulo olha para a igreja e diz: nós somos, né, 3 imagens. A primeira, nós encontramos o caminho. E de alguma forma, meus irmãos, nós apontamos o caminho. Há muita gente nessa pandemia que precisa ouvir de você. E talvez você seja a única esperança aí para muita gente, para muitos dos seus amigos, para muitas pessoas que precisam ouvir da palavra. Você talvez seja a grande oportunidade. Aponte o caminho que é Cristo. A segunda imagem, um lar. A igreja tem que ser um lar que se une. Não é? Nesse período de pandemia, me preocupa muito com aqueles cristãos que deixam o seu compromisso da entrega do dízimo, da oferta para com a sua igreja, só porque não pode ir no gasofilácio. Irmãos, a igreja é uma família. E quando a gente é família, a gente tem compromisso, a gente anda junto, a gente soma as forças, a gente não só come junto, a gente celebra junto, a gente não só se alegra junto, a gente chora junto. E como é fácil chorar junto, e como é difícil às vezes celebrar junto, não é? Porque há algumas questões que se implicam na nossa vida, né? E às vezes as pessoas têm mais dificuldades com chorar junto do que celebrar junto. Mas família é aquele que celebra junto e também chora junto. Então tenha compromisso com a sua igreja. Não deixe de ofertar, não deixe de entregar o seu dízimo, procure os seus tesoureiros, procure ter o compromisso. Não é? Eu tenho encontrado pessoas que têm tanto compromisso de ir na casa do tesoureiro e entregar seu dízimo e sua oferta. Isso é para aqueles que têm uma visão de que a igreja é uma família. Nós nos abraçamos, nós suprimos as nossas necessidades. A dor de um é a dor de todos, a alegria de um é a alegria de todos. E por último, a última imagem é que nós somos um edifício. E esse edifício tem que crescer. Esse edifício, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra principal, Cristo é a fundação, mas é um edifício que cresce. Deus abençoe, forte abraço aí para o pastor Gerson, para a sua família, seus filhos, esposa, né? Que Deus continue abençoando de forma poderosa seu ministério, meu amigo, né? Esperamos poder nos reencontrar e poder nos abraçarmos juntos. E um forte abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a nossa próxima canção, e que você possa cantar realmente com muita firmeza, com muita confiança que Ele vive, que Ele reina, que Ele está ao nosso meio, em nome de Jesus, e nós cremos na sua volta, em nome de Jesus. Cante conosco. Porque Ele vive,
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive,
e reina para todos sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto, mas antes eu quero agradecer ao meu amigo, pastor Manuel Nabor. Nabor, Deus te abençoe, tá bom? Fique sabendo que você nos abençoou muito com a palavra desta noite, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família e o seu ministério. Nós também queremos deixar aqui um abraço aos irmãos que aniversariam nessa semana. Queremos lembrar aqui da irmã Camila, lá da Vila Costão. Deus abençoe Camila, você, sua casa, sua família. Queremos lembrar também da irmã Guida, a filha de Ezequiel. Deus abençoe sua vida, Guida. Queremos lembrar da irmã Érica, a Érica do Guto, do José Vitório. Deus abençoe, Érica, sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Também quero lembrar aqui do nosso irmão Aparício Bento, que também celebrou mais um aniversário. Deus abençoe, Aparício, um grande companheiro aí, né, que tem estado conosco, nos ajudando sempre. Deus abençoe sua vida. E queremos nos lembrar do Edinaldo, né, o preto, do Hélio, da Zenilda. Deus abençoe, tá bom, preto? Que Deus derrame das suas bênçãos sobre sua vida e sobre toda a sua família, tá bom? E eu quero desafiar os irmãos a continuar em oração pela vida do pastor Cláudio Reded, né? E também pela irmã Helena, da Igreja Batista Esperança. Esses irmãos precisam das nossas orações e que a igreja continue então clamando, pedindo, suplicando, crendo nesse Deus do impossível que é o nosso Deus. Quero agradecer a você que esteve nos acompanhando durante esse culto, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que ainda nesta noite o Senhor possa te abençoar naquilo que você está buscando, tá bom? Vamos orar? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo se derrame sobre todo o seu povo que, espalhado pela terra, anuncia, proclama e vive o teu evangelho. Amém, amém, amém.